Fala galera, HQzaço e Bebê HQs aqui junto com o Levi Trindade. Beleza, Levi? Tá bom, mano? Como é que estão? Tudo bem? Como tá aí a sua voz aí? Melhorou? Hoje tá um pouco menos pior do que ontem. Efeito do evento ou tá com gripe mesmo? Tudo, gripe, evento, ar-condicionado, é tudo somado na mesma época. Eu fico acabado na Comic-Con. Mas estamos no último dia aí, dá pra recuperar um pouquinho. Tô conseguindo até falar. Olha, ó, melhorou, moço. Em relação a ontem tá bem melhor, né, meu? Poxa. Levi, vamos começar com a sessão de perguntas? Vamos lá. Nossa sensação. Sim. Em 2018, no painel da Panini, tinha suspiros no auditório. A galera tava realmente, né, suspirando. E a gente ficou com a sensação que esse ano a Panini escondeu um pouco o jogo. Então eu vou te perguntar sobre os clássicos, as coleções que a galera mais curte, pelo menos nos nossos canais. O pessoal fala muito sobre coleção histórica Marvel, lendas do universo, DC, por causa do custo-benefício, você sabe de tudo isso. Duas perguntas: como é que estão as vendas desses materiais? E se eles estão garantidos, por exemplo, sequência de liguinha, vai continuar? Como é que tá essa pegada? Liguinha está em avaliação de resultados. O primeiro número saiu agora, está meio recente. Então não consigo confirmar a continuação já de imediato. Eu preciso saber se deu tudo certo. As outras coleções históricas, a gente está encerrando alguns ciclos. Então a gente está fechando o resultado geral de todos, resultado global, e verificando os acertos, os erros e o que pode melhorar. No caso mesmo Kung Fu, a gente não vai continuar, não tem porquê, não vai mesmo. Certo. Incrível Hulk, eu estou numa encruzilhada. Estou numa encruzilhada. Sacado. Talvez a gente tenha problemas para fechar caixas do próximo momento. Então, vamos ter que pensar num jeito de apresentar que também seja vintage, mas talvez não seja a mesma coleção. A encruzilhada, porque tem a fase do Byrne, tem a fase do Milgrom e tem o finalzinho ali da encruzilhada. Eu preciso ajustar isso de forma que caiba em caixas. Do contrário, a coleção vai ficar capenga. Se eu fizer só 2 volumes de uma coisa ou 3, não vai ter caixa. Para não ter caixa, então vou ter que repensar alguma coisinha. A gente está estudando, também está avaliando resultados no geral. Já aviso que Paladinos Marvel não terá continuidade depois desses últimos 4 números. O resultado não está bom mesmo. Sim. Tá, então você não confirma que vai concluir Liga da Justiça? Agora não. Porque na verdade ele é um produto novo. Apesar da gente ter o resultado de outras séries, Liga da Justiça a gente nunca tinha trabalhado. Sempre Batman, Superman, Batman e teve o Quarto Mundo. Sim. O Quarto Mundo surgiu por causa de Etrigan. Certo. Etrigan deu certo, o Quarto Mundo funcionou. No caso da Liguinha, é o primeiro número só que saiu. Agora quando sair o segundo e o terceiro, a gente vai poder ter uma margem melhor para discutir o que vai ser feito dela no ano que vem. Porque o segundo e o terceiro já foi anunciado. Mas eu já peço a vocês, fãs, leitores, colecionadores, galera que adora a Liguinha, compareçam, adquiram os exemplares e façam barulho na nossa mídia social, lá no Facebook, lá no Instagram, principalmente no Face, que é de onde a gente coleta informações. O principal das informações é buscado lá, as sugestões, as opiniões, as críticas, a gente pega muito de lá, onde dá para mensurar melhor. Então deixa eu te fazer uma pergunta, eu já te passo, Fabião. A pergunta é a seguinte: dentro dessa perspectiva que você pede pra galera, você pediu isso no painel? Sim. Participem e tal, ativamente nas redes sociais e tal. Por favor. Muita gente reclama que vai lá, faz um comentário e não é respondido. A sua questão é o seguinte: você precisa de uma massa de pessoas fazendo esse pedido para que você tenha respaldo do público para defender o material junto dos chefões? É isso. Se eu fico lá falando que eu sugiro um material, aí vem uma avaliação de rede social dizendo que tem 10 leitores pedindo. 10 leitores perto do nosso universo não representa nada. Você não tem como provar isso para os caras. Não posso falar para eles que financeiramente é um bom investimento. Não dá para defender comercialmente. O cara vai falar, tá bom, você tem 10 pessoas que querem.
Você me garante que tem pelo menos 10 mil? Então vamos lá, só pra gente fechar esse ponto. A questão aqui não é os fãs serem respondidos. Não. A questão é criar um pedido para que os caras tenham... Se fosse uma petição, mas não façam petições online não funcionam. Façam como se fosse um pedido, né, um grande pedidão. É a margem de interesse que tem pelo material. A mesma coisa vale para Aquaman de Peter David, a Flash do Geoff Jones, Flash do Mark Waid, Hitman, Starman, uma continuidade. Questão também, por que não? Sabe, tipo, qualquer coisa, mas tem que ter volume. Se chegar lá e tiver 10, 15, 100 pessoas... Alguma coisa tipo o caso Terra X, né? Que os caras botam a camiseta e vão lá. Não precisa fazer uma campanha como a da Terra X, porque aí, na verdade, ficou parecendo que era só um cara. E não um grande movimento. Um cara só fazer e ficar mandando 1000 mensagens todo dia não resolve, porque aí você tem apenas um pedido. Perfeito. Não é todo mundo participando. O que a gente precisa é engajamento. Eu sei que é difícil fazer a sugestão e ficar lá sem ter resposta. Mas nesse caso, é uma sugestão. Eu peço que vocês entendam. Sugestão, normalmente, o nosso pessoal não responde porque não é só um título que está sendo pedido. Várias pessoas pedem ao mesmo tempo. Então não dá para o nosso pessoal responder todo mundo um por um. A gente até tenta, tem alguns que conseguem responder, responde em grupo, responde para mais de um, mas não dá para responder todo mundo sobre os pedidos. Mas é legal a gente ter isso porque o nosso pessoal que trabalha com mídias sociais, eles monitoram, fazem mensuração do material, fazem medição e eles também compilam esses dados e mandam pra gente. Mas falam assim, tem muita gente pedindo reimpressão da queda de Murdoch. Vai rolar? Não a do morcego. A do morcego eu já anunciei, então tá garantido pro ano que vem. E aí eu posso até explicar. Pra esse ano ainda, a queda do morcego? Desculpa interromper, mas... Não pra esse ano não. Mas vai sair a queda do morcego. Ano que vem, em 3 exemplares. Eu acredito que trimestral ou quadrimestral. Eu preciso confirmar. Capa cartão. Capa cartão. Ainda é capa cartão. Por que a gente mudou de ideia e não lançou esse ano? Departamento comercial e financeiro ficaram preocupados porque a gente está lançando muito material do Batman e também muito material que poderia competir com esse tipo de publicação. O receio deles foi: será que não vamos ter uma repetição do que aconteceu na primeira vez que publicamos, em que a queda do morcego não decolou? Cara, eu não tenho como contra-argumentar nesse caso, porque eles estão com razão. O resultado anterior foi ruim. E aí, mais uma vez, o pedido também, da galera nas redes sociais ajuda. E muita publicação ao mesmo tempo acaba ocupando um espaço no bolso do leitor que ele vai ter que escolher. Ou ele leva aquilo, que talvez é importante, ele leva aquilo lá, que talvez, não, eu já tenho... Eu sei que a Panini vai continuar publicando, eu compro depois. Deixa aí, o Batman sempre vai ter. Nem sempre, meu amigo. Porque às vezes esse pensamento acaba prejudicando a venda. Mesmo que você compre 6 meses depois, a primeira venda dele já foi. E aí o resultado já era. Já está computado lá que talvez o projeto foi um fracasso. Você precisa de uma pancada inicial, né? A pancada inicial é sensacional, porque ela é como se fosse o compasso que vai guiar o pessoal. Legal. Então a gente viu que o estudo de caso principal da Panini é a rede social, né? Hoje em dia está sendo, eu acho que é a melhor forma de nos contatar, de sugerir novos títulos, sugerir reimpressões, sugerir republicações, criticar quando encontrarem erros, criticar quando encontrarem defeitos gráficos, porque a gente está atento a tudo isso ao mesmo tempo. É que às vezes a resposta pode demorar. Eu cito um caso clássico, o Sandman Apresenta. A gente teve os erros, estávamos trabalhando no orçamento com a gráfica para poder garantir a reimpressão. Enquanto a gente estava recebendo orçamento gráfico e preparando a resposta para o público para dizer, olha, dia tal vai chegar a edição revisada e vocês vão trocar. O que aconteceu? Alguém contatou o Neil Gaiman no meio tempo, ele respondeu, ele foi muito gentil, foi muito cavalheiro, além dele fazer uma crítica, ele também elogiou o trabalho, né? Ele é muito bom nisso.
Mas ficou a impressão de que a gente só atendeu aos leitores porque o Neil Gaiman falou. Na verdade, ok, que isso vai para a história sim, mas a gente já estava em conversação com gráfica, porque antes de dar uma resposta para o público, porque não adianta eu chegar e falar, a gente vai reprimir. A pessoa vai ficar em cima perguntando, quando? Quando vai sair? Eu quero trocar agora. A pessoa precisa ter todas as informações concretas antes de poder fazer um pedido. Né? Teve esse caso do Neil Gaiman, aí quando marcou o bicho pegou, né? Não tem como, a empresa soube disso. Que no caso, o timing foi ruim para nós. A gente estava com tudo engatilhado. Estava lá o comunicado aos leitores, só estava dependendo do orçamento gráfico, né, que a gente precisava saber quanto custaria, em quanto tempo eles fariam e nos atenderiam, para a gente poder atender imediatamente aos consumidores que já tinham. E também para repor todo o estoque que estava comprometido e distribuído. Não é da noite para o dia que você faz isso. Não é, amanhã já tem o comunicado pronto, já vou falar para os leitores quando vai sair. E se a gráfica me dá um prazo lá e ela não cumpre? Eu preciso ter a garantia dela. Fala assim, quando você vai entregar, quando vai estar na distribuidora, quanto vai ser a primeira tiragem para poder suprir aos primeiros compradores. Mas que é uma porrada de quantidade, né? Cara, é muita coisa. Você não pode chegar lá e falar, amanhã tá aí, amanhã vai ter. Rapaz, amanhã tem uma legião de leitores com tochas enforcados correndo atrás de mim pedindo essa edição. E não, né, pô, não é assim. Tem que ser tudo do time perfeito. Infelizmente, vai entrar para a história que o Neil Gaiman foi o cara que pressionou a Panini. Mas ele é muito gente fina. A gente conversou com ele depois, ficou tudo bem. É claro que apesar, né, desses pedidos que as pessoas fazem pelas redes sociais, vocês têm, né, vocês sabem mais do que ninguém, vocês têm um estudo de caso de saber qual obra é a top que o pessoal vai comprar, na verdade? Sim, a gente costuma avaliar, são muitos critérios que entram na avaliação. Desde se tem um respaldo de crítica e público lá fora, né, se houve uma boa vendagem, se a galera se interessa pelo material aqui, qual a repercussão que esse material teve no Brasil, se a arte é boa, se o roteiro é bom, em qual categoria de nicho ele se encaixa, se é maduro, se é infanto-juvenil, qual a repercussão dele em outros países que não Estados Unidos, premiações, tudo conta. Então, na hora de você sugerir uma obra, uma publicação, tudo é avaliado. Tem que ter vários números na mesa. Vai ter filme, não vai ter filme. Vai ter desenho, vai ter série. Não vai ter nada disso. Mas foi um sucesso. Tem Eisner, está indicado ao Eagle. Cara, tudo pesa. E aí a gente também acompanha os pedidos nas redes sociais. A gente fala, tem uma baita repercussão na Mulher Gato. Legal, lá fora. E aqui? Parece que ninguém quer. Não que não fez, porque a gente acabou publicando. Mas eu estou citando como se fosse um exemplo hipotético. Vai que acontece isso. Garota Esquilo, por exemplo. Talvez 3 ou 4 queiram vir aqui. A Germana tem certeza que quer. A Germana Viana é desenhista. A Germana quer. Além dela, eu. E quem mais? A Carol Pimentel. Tá, quem mais? Só o pessoal que trabalha no ramo quer? E aí, nenhum leitor quer? Aí fica difícil. Eu já sugeri algumas vezes, mas já botei meu violão no saco e falei, não falo mais sobre isso, tá bom, não falo mais. E aproveitando o embalo, Levi, Arlequina, Mensal e Deadpool, vende bem? Arlequina, a gente transformou ela em encadernado. Então, há uma resposta aí já para a sua pergunta. Significa que mensalmente não está funcionando bem. Mas é o público mais a molecada, não? Sim. Mais molecada que pega Arlequina, Deadpool, essas coisas. Algumas moças, jovens, meninas, mas eu acho que ainda não é a maioria. Apesar dele ser uma publicação que seria voltada para o público, para engajar o público feminino, eu não acho que o público feminino tenha comprado a Arlequina ainda, a não ser para o filme. Para o filme, Margot Robbie parece que conquistou todos os públicos. Para os quadrinhos, a Arlequina eu acho que ainda é um balão de ensaio para a própria DC. Eles querem que ela seja a resposta do Deadpool. Não sei se o público comprou isso. Acho que não.
Mas vocês têm esse número do público da Panini? Se é mais adulto, se é mais jovem, se é mais criança? Eu acho que hoje, para heróis, majoritariamente adultos. Adultos entre 20 e 45 anos, daí pra cima. É aquela galera que compra mesmo, que vai pagar um capa dura, né? Agora, o público jovem, ele é muito disperso. Então, hoje ele curte, amanhã ele já não curte. Amanhã, Pode não se tornar um colecionador como a gente viciado. para ele é muito mais rápido. Basta ver os games, basta ver Webtoon. O cara quer consumo rápido, quer leitura rápida, quer coisa rápida. Ele não quer ficar amarrado à cronologia. Ele quer uma experiência semelhante ao que ele vê no cinema e que seja curta. Acabou. Não precisa mais me envolver depois disso. O desafio aí, não só das editoras, mas também dos criadores de conteúdo, é criar coisas que chamem a atenção do público e prendam a atenção desse público, para depois ele voltar. Isso é bem complicado. Sem dúvida. Galera, vocês estão escutando aqui um barulhão danado, é porque a gente está aqui no escritório da Panini, então a Comic Con tá rolando aqui. Atividade do lado de fora. Eu complementar o que eu acabei de falar. O Eduardo Risso falou isso ontem, exatamente aqui com a gente, batendo papo. Que hoje o roteiro, a narrativa, tem que ser ágil, veloz, rápida, na velocidade do videogame, na velocidade do videoclipe, porque o público não para ler. Ele olha, pá, folheou. Ele falou, por isso que mangá dá mais certo. Por isso que hoje os roteiristas americanos descomprimiram a narrativa. Sim. Acho que o grande exemplo disso é o Mark Miller, né? Sim. Por exemplo. É uma narrativa mais descompressa, mais rápida, mais ágil, mais dinâmica. Certo. É para consumo rápido. Levi, é o seguinte, tem alguns materiais, por exemplo, como o selo Young Animal, Sim. que aparentemente não é um selo que agrada a maior parte dos leitores, como por exemplo, eu li A Patrulha do Destino do Gerard Way e cá entre nós não chega nem aos pés da Patrulha do Morrison, na minha opinião pelo menos. Eu queria te perguntar o seguinte, quanto do montante de publicações da Panini, na hora que vocês sentam para discutir esse montante, o quanto é experimental? Vamos lançar esse selo aqui para ver o que vai acontecer. O quanto disso é contratual? Porque assim, muitos títulos que a galera pede há muito tempo levam um tempão às vezes para ser publicado. Como a gente está falando, Peter David com Aquaman, Mark Waid com Flash e outros títulos que a galera, tipo Doctor Who, que não tem um grande público interessado, é publicado num formato de luxo. Como é que funciona esse balanço? Na verdade, falando pelo último Doctor Who, existe uma base de fãs, né, os Whovians no Brasil. Tem um grande site, o Doctor Who Brasil. Tem uma boa comunidade, mas eu acho que funciona como Star Wars. Certo. Fazem bastante barulho, mas não comparecem nas livrarias e nas bancas, nas comic shops. Então, já prevendo isso, esse tipo de título só vai para a livraria. Certo. Não adianta você fazer para a banca, que ele vai morrer lá, vai encalhar, vai voltar para o estoque, vai ficar naquela montanha que um dia depois vai ter que destruir. Acaba o contrato, você não pode mais vender. É experimental? Também é. Mas já é nichado. Então a gente já sabe que vai vender pouco. Já sabe que não vai vender muito. Igual Star Wars. Tem um risco mínimo, mas... Risco mínimo. E para poder viabilizar, só dá para ser em capa dura. Porque se transformasse capa cartão, ele ficaria tão caro quanto por causa da tiragem. Então você já vai ficar extremamente caro com capa cartão. Capa dura é para uma compensação financeira. Compensação financeira para o leitor também. Porque se eu lanço capa cartão e ele ficar super caro, o leitor fala, pô, mas tá com o preço de capa dura, para que você vai... Por que não faz logo capa dura? Vai ser essa indagação na hora. O leitor vai olhar e falar, pô, já devia ter sido capa dura, por esse preço eu pago capa dura. Então, a tiragem é baixa, você já faz isso. Isso vale para Young Animal. Já sabíamos que era um nicho, era uma experimentação, era algo que a gente queria fazer porque a DC queria que nós colaborássemos para divulgar o selo. Ok, beleza, mas nós não vamos lançar Cave Carson. Ok? A gente já sabe que nem ele foi bem lá fora. Então tem parte de experimentação, parte de negociação com a própria DC. Sim. Por exemplo, a gente anunciou DC Kids e Jovens Leitores, Sim. que era o antigo Ink Zoom. A gente vai lançar numa base experimental também.
É um novo contrato, é totalmente a parte do que a gente faz. É um novo braço editorial. É uma linha voltada para infanto juvenil, adultos e crianças. A gente vai explorar esse filão. É tentar pegar o público de Turma da Mônica, que está saindo muito jovem, e depois daqui não vai para lugar nenhum. Ele fica flutuando. Para onde esse público vai? Ele saiu dali e foi para onde? Não volta para as HQs, não vai para o mangá, não vai para lugar nenhum. Então, para tentar conectar com esse público, traz uma linha que vai fazer essa conexão. Ele leva a criança para o jovem, para o adolescente, e dali transporta para o adulto. Vamos ver se vai dar certo. A campanha vai ser lançada em março, maciçamente. A gente vai fazer um grande lançamento. Vamos ver se funciona. Mas é uma tentativa e erro. Pode ser que dê muito errado. E aí depois disso a gente não vai ter mais essa linha. Acabou. Legal. Só aproveitando o embalo rapidinho dessas edições experimentais, né, podemos dizer, o ônibus do Homem-Aranha. Foi boa a venda dele do 1 pra gente pensar em outro personagem ou a continuidade dele? Mais ou menos. É o Homem-Aranha. A gente dividiu um ônibus em dois. Né? O americano é o dobro. Está funcionando. Vamos lançar o segundo volume agora, está recém-saído. O terceiro chega no finalzinho do... Já lançou, né, o volume 2? Já saiu. E o 3 chega agora para o Natal. Vai sair aqui esse ano ainda, o 3? Mas aqui no stand na Comic Con não vai tem, chegar né? depois do Comic Con. Então, o Aranha está bem encaminhado. Com os dados dele, a gente vai fazer um balanço para sugerir outros. Virão outras coisas sim, mas eu não posso confirmar nada oficialmente, porque hoje, inclusive, lá na Panini tem reunião discutindo o orçamento do ano que vem. O nosso presidente da Itália veio, está lá com a diretoria, está todo mundo se matando lá, se unindo, e justamente discutindo algumas coisas como essa. A viabilidade desse produto ou não, vai rolar? Rola ou não rola? A gente já fez a sugestão, o departamento financeiro e contábil trabalhou, comercial também, botaram os dados na mesa. A ideia é lógico, Homem-Aranha é top. Tropa Alpha não vai vender a mesma coisa. Não. É menos. Mas será que não vale a pena? Ou será que ela não vai para a coleção histórica? Sim. Eu queria na coleção histórica. Né? Eu prefiro lá. Porque eu acho que tem chance de abranger com mais público. Mas tem muito leitor pedindo ônibus. E aí eu fico numa encruzilhada, porque se tiver mais gente pedindo ônibus do que uma coleção histórica, vai ser o ônibus que vai ser atendido. E tem muita gente pedindo ônibus da encruzilhada? Tem, assim, não digo que é muita, mas tem gente querendo ele encadernado fora da coleção histórica. Já pediram ele como capa cartão, mas não queriam que fosse na coleção histórica, porque falaram que dá para fazer separado. Dá, até a própria Marvel lançou recente. Mas aí eu falei, vocês me ferram assim, né? Agora eu não consigo falar pro cara, tá vendo? Tem mais coleção histórica. Aí o cara vai lá e fala, não tem não, seus leitores estão pedindo encadernado. Okay. E só antes de eu passar pro Charles aqui o microfone, fazer uma pergunta bomba aqui, Levi. A gente sabe, né, que teve os erros que a gente já comentou sobre, os erros gráficos, sim, diversos erros. Agora, ser bem direto aqui, Levi, não sei se você vai poder falar também pra gente. Cabeças rolaram?